Então, meninas, queríamos dar as boas-vindas, né, para quem entrou na live. Nós fazemos parte do perfil A Escola do Lar, que é formadas por mães educadoras. Eu sou a Sheila, vivo na Espanha, já faz uns 12 anos que vivo aqui na Espanha. Meu esposo é brasileiro também e tenho 2 filhos. Tenho uma filha de 4 anos, uma menina, e tenho um menino de 2 anos e meio. A menina, 4 anos e meio. E essa é minha amiga Louise, que eu convidei para estar conosco. Você pode se apresentar, Louise? Sim, bem, como a Sheila já disse, né, meu nome é Luíse. Eu também sou uma mãe educadora. Moro aqui na Espanha tem 16 anos já tem bastante tempo. Igual que a Sheila, tem 2 filhos, um menino de 4 anos, a menina tem 2 anos, mas já vai cumprir 3, agora no princípio de setembro. E estamos aqui para poder conversar sobre o tema educação, né, que é o que tanto nos interessa. Simone acabou de entrar, seja bem-vinda, Simone. Então, tem algumas semanas que foi realizada uma primeira live. Nós estamos usando esse livro, que é o livro Educação, tá? É um livro da escritora Ellen White, e ele foi publicado pela primeira vez em 1913. E é um livro que nos orienta como devemos educar os nossos filhos. Ele é um livro todo baseado na Bíblia, tá? E foi feita uma primeira live do capítulo 1, que foi, deixa eu ler aqui qual é o capítulo 1, Fonte e Objetivo da Verdadeira Educação. E essa live, ela foi salva, nós criamos um canal no YouTube e estamos, com o tempo, vamos colocar esse vídeo ali. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas acredito que até a próxima semana esse vídeo já estará disponível no YouTube. E nós, então, vamos repassar o link para aqueles que perderam a primeira live possam assistir. A primeira live, ela foi realizada pela Thalita e pela Juliana, que também fazem parte aqui do nosso perfil A Escola do Lar, tá bom? Esse livro, o livro Educação, ele pode ser encontrado físico através da Casa Publicadora Brasileira. O site da Casa Publicadora Brasileira é www.cpb.com.br. Esse você pode comprar o livro físico, mas o livro ele pode ser encontrado de forma online também, pelo Centro White de Pesquisa, tá? www.centrowhite.org.br. E ali contém vários livros, né, de Ellen White, e também artigos que ela escreveu, a sua biografia, e também tem o livro em áudio, que pode ser ouvido, pode ser baixado, feito download, tá bom? Nossa live de hoje, qual que é o tema, Luiz? Hoje nós vamos começar com o tema 2, que é a Escola do Éden, tá? A Escola do Éden, que vai estar nos lembrando, né? Como foi a primeira escola da criação, né? Como foi a primeira escola lá no princípio. A pergunta assim, que me fizeram, que me fez pensar muito, foi se, não fizeram para mim especificamente, fizeram para um grupo que estávamos, perguntaram se nós éramos criacionistas. Queria fazer essa pergunta para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, se eles se acham criacionistas, se eles creem na criação de Deus. Você é criacionista, Sheila? Eu, claro que sim. Tem certeza disso? Com certeza. Eu fui criada, né, à imagem e semelhança de Deus, e eu acredito que esse relato, ele é verídico, né? É um relato que se encontra nos primeiros capítulos ali da Bíblia, né? Em Gênesis, capítulo 1. E esse relato, ele, mais que um relato bíblico, através do livro Educação, nós entendemos que ele é um modelo a ser seguido, né, Louise? É interessante, né? Que muitos do mundo cristão, né, se diz criacionista, mas deixam de um lado
origem, né? Deixam de lado a educação, a alimentação, não acreditam, muitos já não acreditam nos 7 dias literais da criação, né? Tem alguns que falam que cada dia equivale a milhões de anos, né? Para poder tentar um pouco estabilizar a evolução com a criação, né? E vai totalmente contra os princípios de Deus. E muitos, ao não conhecer essa realidade, são ignorantes, né? E como diz Ellen White no Conselho para Pais e Professores, a ignorância pode apoiar o ceticismo. Então, por não conhecerem, né, acabam não acreditando. Por isso que nós estamos aqui hoje para poder abrir esse livro, né, da criação, esse livro que foi a escola do Éden, o modelo de escola que Deus nos deixou no princípio, né? Sim, um modelo a ser seguido por todo o tempo subsequente, né? Então, não é um modelo que Deus instituiu ali para Adão e Eva. Esse modelo da escola do Éden é um modelo que Deus deixou para ser seguido, porque Deus tinha um plano que o mundo, né, criasse novas famílias através de Adão e Eva, e todas as famílias seguissem esse mesmo modelo de educação. Então, ali na escola modelo do Éden, tínhamos o quê? O Jardim do Éden, que era o quê? A sala de aula. A natureza era o compêndio, né? O livro escolar deles. O próprio Criador, o instrutor, e Adão e Eva eram os alunos. Então, Eu achei bem interessante, né, que a Ellen White realmente não cita a natureza, né, como um livro. Ela fala que é um compêndio, como você disse. sim. E um compêndio não é um livro, ele é um simples livro, né? Segundo o dicionário, diz que é uma compilação que se encontra resumido o indispensável de um estudo. É indispensável estudar a natureza, né? Coisa que nós cada vez mais deixamos de lado, né? Hoje em dia, nós nos apegamos muito aos livros, o que está escrito, e esquecemos de olhar o que está ao nosso redor. Porque a natureza também não é só o que está lá fora, né? Tipo assim, nós não moramos na natureza, eu estou entre paredes. Mas dentro da minha casa também se pode interagir com a natureza como Deus, era o plano de Deus lá no princípio, né? Sim. A nossa vida se tornou muito artificial, né? A gente deixou esse natural com o passar dos anos, de geração em geração, foi se deixando nessa vida natural e a vida se tornou muito artificial, né? E a educação dos nossos filhos hoje em dia é muito artificial. Não não está de acordo com a totalidade que Deus espera, né? Que Deus esperava desde o princípio. Sim. Sim, Então, sim. aí eles foram criados o quê? A imagem, né? E semelhança de Deus, refletindo a sua glória, né? Então, eles eram perfeitos, eles eram a saúde, né? A robustez, a juventude ali se via no aspecto físico de Adão e Eva. Aqui no livro diz que eles foram criados, né, um pouco menores que os anjos. E é interessante que aqui no livro não coloca, né? Deus, nos dias da criação, ele foi falando através de sua palavra, né? E tudo se fez. Mas Adão, ele tocou com as mãos, né? Ele não somente falou, se cria o homem, não. Ele tocou, ele formou o corpo, foi assim, a coroação, né, da sua criação foi a criação de Adão. Sim, sim, exatamente. Ele teve o cuidado, né? E fala que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos, para que não somente pudesse discernir as maravilhas do universo visível, mas que também compreendesse as responsabilidades e obrigações morais que ele tinha, né? Desde esse primeiro momento, Deus deu responsabilidade para Adão e Eva, né? Tanto moralmente como fisicamente. Eles não viam, apesar que estavam os dois sozinhos, mas eles já tinham regras, né? Desde esse princípio lá, eles já tinham regra. Coisa que, hoje em dia, muitos pais são contra estabelecer regra para os filhos, né? Esquecem de formar o moral do filho. E mais hoje em dia, né? Que nós vivemos numa sociedade que tem uma responsabilidade para com o próximo, né? Também temos que cuidar do próximo, respeitar. E Adão e Eva, que eram só os dois sozinhos,
ele já tinha essa responsabilidade e obrigações morais, né? Sim. E o bonito disso é que Deus foram favorecidos e elevados com dotes espirituais e mentais. Foram feitos, como você disse, um pouco menor que os anjos, né? Para discernir essas maravilhas do universo visível e compreender essas responsabilidades e obrigações morais. Às vezes a gente pensa que no Jardim do Éden, a vida ali era só curtir, né? Estamos no jardim, vamos curtir a vida assim, um lugar de férias, né? Não, desde ali, Adão e Eva, eles recebiam a educação, eles tiveram trabalho e eles tinham também obrigações, eles tinham também Sim. que responsabilidades. E Deus nos pede, como você disse, para fazer isso com os nossos filhos desde pequenininhos, né? E ser implantado, né, nessa primeira infância. Então, entre ali as belas cenas da natureza, eles recebiam a sua educação. Que eu achei bonito aqui que eles eram visitados pelos anjos, né? Recebiam conselhos e instrução, mas com Deus eles tinham uma comunhão face a face com o Criador. Uau! Que É. coisa maravilhosa. Nós esquecemos muitas vezes, alguns desconhecem o ministério dos anjos, né? O ministério dos anjos é um ministério muito importante. A Ellen White fala, né, em alguns escritos dela, que o momento que o estágio que a gente não consegue chegar, Deus envia os anjos dele para chegar naquele estágio, né? A gente tem que confiar, igual que os anjos iam lá no Éden para instruir. E olha que Adão e Eva estavam sendo instruídos pelo Criador, não estavam sendo instruídos por uma pessoa pecadora como eu. E mesmo assim os anjos iam para apoiar. Imagina uma pessoa pecadora e cheia de defeito como eu, e você, né, e todos que estão ouvindo, contamos com esse apoio dos anjos, temos que confiar nisso plenamente, senão a gente entra em loucura, né, tentando atingir uma meta que nós, como pessoas, nunca vamos conseguir atingir. Uhum. Sim, e todo o propósito visava o quê? O bem maior deles, né? Então, Sim. tudo, a sua educação, os conselhos que os anjos davam, a instrução, essa comunhão com Deus face a face, visava o quê? Uma plenitude espiritual. Cada vez mais, passando os anos, os séculos, eles iam crescer, né? Não somente mentalmente, espiritualmente, mas alcançariam essa plenitude espiritual. Uhum. Sim, era um dos objetivos, né? E que você Sim. estava comentando aí antes, que nós estávamos comentando contra as responsabilidades que Deus deu para eles, né? Achei bem interessante aqui que fala assim, conquanto fossem ricos em tudo, eles eram ricos em tudo, eles não precisavam de nada. Não precisavam comprar, não precisavam lavar, não precisavam passar, não precisavam limpar, não precisavam nada, era tudo perfeito. E mesmo assim, Deus deu uma ocupação para eles, né? Colocou eles para cuidar do jardim. Por mais que não ia cair uma folha, era perfeito. Mas eles tinham que estar ali cuidando, eles tinham que estar ali cuidando dos animais. Por mais que não tivesse que dar comida para os animais, mas eles estavam cuidando. Porque diz aqui, né, que isso seria uma bênção e seria para desenvolver o corpo, a mente e o caráter, né? Então, hoje em dia, há uma controvérsia tão grande quanto esse trabalho, botar criança para trabalhar, né? Vamos, É complicado. né, dentro da verdadeira educação. Isso que a Louise está falando se intitula como trabalho útil. Isso. Desde aquele primeiro momento, Deus deu essa ocupação, porque eles não deveriam estar o quê? Ociosos. A ociosidade, ela leva o quê? Ela leva a... Tem um ditado que diz, não, um ditado não. Inclusive, eu acho que é um ditado. Que diz que mente desocupada é oficina de quem? É oficina de Satanás, né? Então, ali, desde aquele primeiro momento, Deus deu esse trabalho que era lavrar e guardar, né, o jardim. Eu acredito que, como você falou, né, Louise, era um trabalho, não como esse trabalho que nós temos hoje, que continua sendo uma bênção. Mas é claro, eles não tinham o cansaço físico, eles não tinham o desgaste mental. Era algo agradável, né? Era algo que, como você disse,
fortalecia o seu corpo, né, desenvolvia o aspecto físico, expandia a sua mente, porque eu acredito que dentro desse trabalho eles também estudavam, né? Então eles estavam ali trabalhando e aprendendo e desenvolvia o seu caráter. Então veja só que importância o trabalho dentro da educação. Então ali Deus, na escola do Éden, nessa primeira escola, ele já instituiu o trabalho como uma bênção, né? Sim, e como disse, né, eles tinham de tudo. E nós que não temos as coisas, achamos que nossos filhos têm de tudo, né? E privamos eles, eu vejo minha mãe, né? No meu caso, minha mãe sempre me privou de que não precisa fazer isso. Eu faço, né? Nós, mãe, a maioria das mães tem essa mania, né? Mas quando a criança é pequenininha. Não, 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 para que eu vou fazer meu filho guardar os sapatos se eu posso guardar? Deixa ele brincar. A gente tem muito essa mentalidade hoje em dia. E aí a gente esquece que os nossos neurônios, né, sofrem um corte muito importante entre 2 e 3 anos, mais próximo aos 3 anos. Então, se aquela criança antes de 3 anos já não for criando o hábito de fazer o trabalho útil em casa, depois vai ser mais difícil dela fazer. Parece besteira isso, porque uma criança de 3 anos, o que uma criança de 3 anos pode fazer em casa? Para ajudar em casa, além de estar correndo e brincando. O que teus filhos fazem, Sheila? Bom, meus filhos agora já estão treinados, mas no início foi difícil. Eu acho que a questão do trabalho útil é mais difícil para nós pais, sabe? As crianças sim que se envolvem no trabalho. E o engraçado é que nessa fase da infância eles manifestam interesse pelo trabalho. Eles Sim. querem. A família está o tempo todo, mamãe, eu quero ajudar, mamãe, eu quero ajudar. E muitas vezes eu que fico, não, Diz que não. bonitinho, né? Isso não, isso você não pode fazer. Mas de uns tempos para cá, para mim foi difícil, quando eu conheci a verdadeira educação, implantar essa questão do trabalho útil, porque eu achava eles pequenininhos, não, eles não são capazes, vai acontecer alguma coisa, ou eles vão estar, né, me atrapalhando, então é melhor que eu faça primeiro e eles depois, com o tempo, né, eles vão me ajudando. Mas depois que eu confiei que a minha filha começasse, que entrasse na cozinha, que começasse a lavar os pratos, a guardar os pratos, então eu fui vendo que ela desfrutava em fazer aquilo ali, sabe? Queria ajudar a mamãe, ai que bom que a mamãe me deixou. Então ela sentia aquele gozo, sabe? Aquela alegria em estar fazendo aquele trabalho e cada vez ela procurava fazer algo melhor, sabe? Não é que eu ficava no pé dela, não, filha, você tem que fazer melhor isso. Não, mamãe, ó, isso aqui eu fiz errado dessa vez, mas da próxima vez eu prometo que eu vou fazer melhor. Agora, o menor... E só lembrando, né, que muita gente está entrando agora, que tua filha tem 4 anos de idade, né? E você já coloca ela para lavar louça, para guardar louça, para varrer. E agora o pequenininho já entrou também, porque antes eu ficava, eu deixo, não deixo, ele tem só 2 anos, vai dar briga ali na cozinha, vai acontecer alguma coisa. Então eu deixava ele brincando. Aí eu falei, não, chegou a hora dele entrar também. Então ele está com 2 anos e meio e o que eles fazem mais, assim, em conjunto é guardar a louça, né? Então aqui a gente tem a máquina de lavar louça, então eles tiram toda a louça da máquina e guardam. E assim, rapidinho, eles já sabem onde guarda qualquer coisa, então eles vão tirando, vão colocando no lugar. Só que, é claro, eu como adulto, como mãe, eu tenho que estar por perto e orientando. O trabalho de uma criança não é você deixar a criança ali fazendo e você ir fazer uma outra coisa, não. É você estar por perto ali, monitorando, né, o que eles estão fazendo para não entrarem em conflito, para não fazerem algo errado e para você incentivar que eles melhorem a cada dia, né, Luísa? A Thalita está falando aí, né, de sairmos da nossa zona de conforto. E é aquela coisa, eu demorei muito tempo, porque não é nem questão de zona de conforto só, mas aquela coisa, né, ignorância de que não, eu quero fazer mais rápido para me sobrar mais tempo para ficar com eles, né, para poder sentar e brincar com eles. Mas aí nós esquecemos, porque realmente eu fazendo, eu faço mais rápido, faço melhor do que eles. Para que eu vou colocar a criança na cozinha para me ajudar? Mas aí a gente esquece que o trabalho não é porque eu estou precisando dele trabalhar para mim. É porque é para a formação do caráter dele, é porque é para uma bênção para a vida dele, é desenvolvimento da coordenação motora. Os pais, né, têm mania de botar a criança ali
que eu fiz isso antes de conhecer a verdadeira educação, bota um negocinho no buraquinho, a criança fica ali o dia inteiro com um trabalho totalmente sem sentido, tentando ter coordenação motora, né? E pegar uma vassoura é um trabalho de coordenação motora, né? Parece, ai, que loucura, mas a minha filha, né, que agora ela vai fazer 3 aninhos, ela já sabe, termina de comer, eu às vezes eu vou assim escondida, às vezes estou com pressa, deixa eu limpar aqui rapidinho, mas ela sai correndo, pega a vassoura dela e vem, mamãe, trabalhando juntos. E que é um versinho, né, que ela aprendeu. E ela vem e ela começa ali a varrer e ela já está segurando a vassoura dela, começou a segurar já direitinho, consegue juntar o lixo, né? E ela pede para segurar pau, ela mesmo se vira ali com a pá numa mão, com a vassoura na outra e está começando a fazer. Está começando a trabalhar. Então, provavelmente, vai ser difícil que na adolescência tenha um problema com essa criança em estar me ajudando, né? Provavelmente ela vai ter esse senso de organização e talvez eu possa faltar antes dela chegar à adolescência, né? Nunca sabemos quando nós vamos vir a faltar para os nossos filhos. Então... Isso, né? Eu perdi minha mãe cedo, perdi minha mãe com 9 anos. E para minha pessoa agora, como mãe, é difícil ensinar algo para os meus filhos, né? Ter esse involucrá-los no trabalho útil, porque eu não tive isso, né? Eu perdi minha mãe com 9 anos e eu aprendi tudo sozinha. E o quanto foi difícil para mim aprender tudo sozinha, limpar uma casa, cuidar de uma casa, a fazer comida, administrar uma casa, porque não tive isso na infância. Então, eu sempre pensei dessa maneira, se um dia eu faltar, eles estarão preparados, né? E o quanto antes começar, melhor é. A Mônica está dizendo aqui, ó, o Caleb, depois que coloquei as tarefas sob obrigação, demonstra estar mais feliz. Se sente útil e até nos agradece. Ele fala sobre as obrigações, aí tá vendo? Esse aqui é o depoimento de uma das mães aqui do nosso perfil. Então, é como a Thalita colocou, é sair da nossa zona de conforto, né? Colocar as crianças para trabalhar e pensar que não é o trabalho em si só, como a Louise falou. É algo que é para o desenvolvimento do caráter dele. É para o desenvolvimento do aspecto físico, aspecto mental e o caráter. Então, quanta coisa se pode aprender limpando uma casa, e é algo que hoje em dia é banal, né? As pessoas não valorizam mais esse tipo de tarefa. Né? Oi, Isabelle, bem-vinda. Sim, e infelizmente, né, nossa cultura hoje em dia é que quem faz trabalho doméstico é pessoas menosprezadas pela sociedade, né? É pessoa que não tem estudo, eu não vou ensinar minha filha a fazer alguma coisa em casa porque ela vai ter empregada doméstica, ela não vai ser empregada de ninguém. Nós temos muito essa mentalidade, né? Eu achei bem interessante que outro dia eu estava lendo e um general político na época romana, né? Ele era cônsul na República, ele era uma mente brilhante na época, chamado Escipião el Africano. Ele relata que o trabalho na casa dele e o dia a dia dele ensinou para ele mais do que qualquer livro, sabe? E assim temos vários outros relatos. Que esse dia a dia é o que faz a pessoa realmente aprender e crescer, né? Não é só através dos livros, como a gente estava falando antes. Uma coisa, claro, não tira a outra. Porque meu filho varre a casa, eu não vou ensinar para ele a ler e escrever, não. Mas ele tem que ser útil, tem que ter um equilíbrio, né? De mente, né? De corpo e do moral, né? Tem que ter um equilíbrio, que é um equilíbrio que a pedagogia fala há anos, né? A escola nova, que as pessoas têm mania de citar Montessori, porque Montessori falou que tinha que fazer trabalho útil. A Montessori montou um colégio fazendo trabalho útil. Quando a Ellen White, que falava antes para fazer trabalho útil, né? Elas são mais ou menos contemporâneas, mas Ellen White já falava a necessidade do trabalho útil. E aí a ciência descobriu isso, né? Mas, infelizmente, essa escola nova passou, hoje em dia, né, estamos na educação contemporânea, que eles já esqueceram de novo o trabalho útil, as crianças estão de novo no colégio,
aprendendo no livro do que podiam estar aprendendo lá fora. Sim. Hoje em dia, o intelectual é o que é mais, que é colocado como principal, né? Essa outra Uhum. parte do físico, a formação do caráter, que são coisas o quê? Que se aprende no lar. A base está no lar, né? E não na Sim. escola. Quando pensa em educação hoje, falamos de educação, as pessoas pensam, é quando meu filho for para a escola, e lá ele vai aprender a ler e escrever, depois ele vai aprender sobre ciência, geografia, matemática e todas as outras matérias, um outro idioma. Então, a sociedade pensa nisso como educação. Mas Deus, ele coloca que isso é muito aquém, né? Muito abaixo do nível que Deus coloca a educação. O nível que Deus coloca a educação é muito mais elevado, né? A Sim. formação de um caráter, não somente para essa vida, né? Mas para a eternidade. Tem Sim. aqui a Elivonaldi. A satisfação de uma tarefa cumprida também é um aprendizado na vida de nossos pequenos. Sem dúvida, é isso mesmo. Vamos ler aqui. A Mônica disse que achei lindo outro quadro. Ui, caiu aqui. Luiz, me ajuda a ler aí os comentários. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, Outro tá. Sim, falando aqui que a ensinando. Cantinho do Caleb está falando que achou lindo outro dia que você colocou a Ana Micaela para contar os talheres enquanto guardava. E que ela Sim. começou a fazer isso com o Caleb também, né? E ele está começando a guardar as colheres, está começando a contar e contando as roupas que dobrou. Mas é isso mesmo. Para você ver É, que o filho útil pode aprender também, é um aprendizado. Como Deus não, falou, o e é uma desenvolvimento, questão da criança ter ideia da utilidade, né? Porque, claro. tipo assim, para que eu quero aprender a contar até 10? Ali Uhum, ela tá vendo útil, porque que ela precisa saber contar. Né? Ela sim, tá tendo, ver utilidade no que ela tá aprendendo. Isso daí é o ponto que mais facilita a aprendizagem em qualquer pessoa, é ver a utilidade naquilo que está aprendendo. sim. E E fala. fala. Não, a questão do desenvolvimento do caráter, né? Então, são muitos aspectos do desenvolvimento do caráter que são fortalecidos no trabalho útil. É a questão da responsabilidade, a abnegação da criança, deixar ali o seu momento de brincar para estar ajudando a mãe, a questão da generosidade, né? Também o trabalho em equipe, né? Que nem aqui eu tenho 2 filhinhos, então eles estão ali trabalhando em equipe para conseguir um objetivo. Então, muita coisa é conseguida através do trabalho útil. E o trabalho útil, ele pode ser colocado para crianças pequenas, como nós já falamos, desde quando a criança começa a andar, né? Um bebezinho, ele já pode pegar a fralda dele e jogar lá no cestinho. Ele já pode tirar a roupinha, né, que a gente tira, em vez de nós jogarmos no cesto, né, da roupa suja, a criança mesmo pode ter aquela função e já é uma responsabilidade que a gente vai dando. Então, isso é gradual, é pouco a pouco, até chegar num nível, né, que a criança pode ajudar cada dia mais. É aquela questão, né, de criarmos um hábito saudável, né? Porque lá na frente, a quantidade de gente que eu vejo com problemas, que ai, meu filho não me ajuda, de que é roupa pela casa inteira no chão, o quarto tá de cabeça para baixo. Mas aí você pergunta, né? Você para analisar, em algum momento você ensinou para ele como deveria fazer o correto? Aí, claro, chega numa fase adulta, as pessoas casadas com filho que não conseguem se organizar. Tem muitas mulheres, muitos homens, muitos casais que têm um problema terrível, porque as mães não ensinam os filhos. Algumas mães ensinam as filhas, mas os filhos não são ensinados a arrumar a casa, não são ensinados a fazer nada. Aí, quando Sim, casa, começa a ter problema, né? sim. Porque isso é uma coisa lá da infância, vai refletir na idade Sim. adulta, né? Que no próprio livro Educação, né, nos próximos capítulos, ela enfatiza essa questão de ambos os sexos, né, fazerem esse trabalho útil em casa. Tanto o homem quanto a mulher tem que desenvolver esses aspectos, saber
colocar uma roupa para lavar, saber lavar os pratos, saber fazer uma comida, porque, claro, não sabemos o dia de amanhã, além de que o homem tem que ajudar, né, a esposa, mas ele também um dia ele pode se ver sozinho, né, e como que ele vai fazer? Então, temos que preparar os nossos filhos para o futuro. Esse preparo começa hoje, né? A Thalita está dizendo, né, que muitos adolescentes se sentem inúteis. Se sentem inúteis, aí acabam ficando ansiosos, como disse a Sheila. E aí, hoje em dia, né, nós temos um leque tão grande. Se nós não damos trabalho, eles arrumam um trabalho lá fora, né? Aí ficam no WhatsApp o dia inteiro, vendo coisa que não, muitas vezes que não serve para nada. É YouTube. Infelizmente, a quantidade de adolescentes que estão se suicidando está cada vez maior, está aumentando esse número, porque são adolescentes que não se sentem úteis, né? Como a Thalita está falando, aí com certeza. E aí está o erro dos pais, né? Achar que na fase da adolescência, que é a fase de se aprender algo, né? De fazer algo, acha assim, não, agora eles são maiores, podem aprender, mas aí é a fase que eles menos querem fazer algo, né? Porque não foi trabalhado no passado, então agora me deixa, né? A época do o desenvolvimento do cérebro do adolescente, na época da adolescência, o que mais está se desenvolvendo é a parte frontal, né? Nessa época é quando está tendo mais ligação. Mas todas as outras partes, né, de trabalho, etc., já foi formada. Na época da adolescência já foi formada essa parte. Então, se ele desenvolveu isso antes, vai ser muito, muito difícil ele desenvolver isso na fase da adolescência, até porque está tendo diferenças hormonais no corpo do adolescente, que nós já conhecemos, né? Então, se ele não foi ensinado antes da adolescência, vai ser complicado ensinar na época da adolescência que ele faça qualquer coisa. Uhum. Mas vamos para frente, né? Já falamos muito sobre o trabalho, então é uma bênção, gente. Não é que o trabalho entrou depois do pecado como maldição, não. O trabalho é uma bênção desde a criação do mundo, tá bom? E vamos passar. Então, aí depois que fala do trabalho, vem aí o livro da natureza, né? O livro da natureza. Tudo era objeto de estudo. E quando Adão e Eva olhavam para a terra, para o mar, para o céu, para as obras criadas, estava ali escrito o quê? O nome de Deus, o nome do Criador. Então, hoje, né? Hoje, quando nós olhamos para a natureza, mesmo essa natureza, né? Que está como está, né? Depois de aí 6.000 anos aí, né? De pecado, ainda assim a natureza nos fala de um Criador. É impossível olharmos, né, para as obras da criação e não pensar que surgiu do nada, né, de uma explosão. Como que isso tudo surgiu de uma explosão, né? Uma explosão não cria, explosão destrói, né? Então, e tudo é perfeito, sabe? Apesar, né, de estar maculada pelo pecado, nós olhamos uma flor, um inseto, um pássaro cantar, existe ali a perfeição, existe sabe, essa coisa de que olhamos e enxergamos, existe um Criador, não tem como, olhamos para o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, tudo fala de Deus como Criador. E isso era o currículo escolar deles, né? Porque a gente fala assim, vamos estudar a natureza. Aí as pessoas pensam, vamos fazer o quê? Vou ficar ali sentado olhando, ai, que árvore bonita, Deus criou. Aí olha o passarinho, ai, que lindo, Deus criou. Não era isso, eles estudavam física. Aqui fala, né? Como assim, como estudar física? Eles estudavam o equilíbrio das grossas nuvens. Isso daí é física, gente. Vai você estudar as fórmulas, né? Matemática, veio da natureza. Tá tudo ali na natureza, né? E eu e Sheila, nós, antes de conhecer a verdadeira educação, nós começamos um projeto para ensinar nossos filhos desde o livro de Gênesis, né? Gênesis 1, e era o projeto da criação, né? Que é a primeira história conta na Bíblia. E começamos a estudar com as crianças através disso. Nossos filhos começaram a aprender cores, números, texturas, grande, pequeno, sabores, cheiros, e uma variedade tão grande de coisa. Claro, nós limitamos as coisas porque eles são bem pequenininhos, eles eram menores ainda, então nós limitamos. Agora, esse mesmo livro você pode usar na adolescência. E aí você vai ter outras questões que envolvem a natureza para poder ensinar para o adolescente
somente com a criação. Imagina com todas as outras histórias da Bíblia, né? Sim. E aí entra esse outro compêndio, né, que é a Bíblia, né, que é a palavra de Deus. Deus, ele estava ali pessoalmente falando, né? Então essa era a palavra para Adão e Eva. E orientando o quê? Sobre a natureza. A natureza, ele explicando como foi criada cada coisa e nossa, desde o minúsculo ser ali inanimado até o maior animal tinha algo a se aprender. E eles aprendiam também lições espirituais da natureza, né? Que, como a Louise falou, não é olhar para a natureza e achar tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, nós podemos tirar lições espirituais da natureza. Então, eles olhavam ali, falando aí do trabalho útil, né? Olhava a vida dos insetos. E a própria Bíblia diz, né, nos diz hoje, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Uhum. E, sim, através da vida ali em comunidade da formiga, podemos tirar tantas lições, né, espirituais, lições de trabalho, lições de provisão, né, porque as formigas, né, preparam aí todo o seu alimento para depois quando vem o inverno. Então são tantas coisas que se pode tirar da natureza e eles tiravam todo esse aprendizado e a mente era o quê? Cada vez mais expandida. E hoje Deus nos propõe esse mesmo ensino. Parece difícil, né? Mas não é impossível. O próprio Jesus, né? Ele usava as lições da natureza através de suas parábolas. Por quê? Porque ele foi criado exatamente, ele foi educado dessa maneira, né? E foi usado os 4 compêndios da verdadeira educação na educação de Jesus, que era a Bíblia, né? Maria ali com os rolos bíblicos, né? Contava as histórias bíblicas. Esse envolvimento com a natureza, esse estudo da natureza, Jesus tinha. O trabalho útil, né? Ele ajudava nas tarefas da casa e as experiências da vida, conforme ele ia aprendendo e aplicando ali na sua vida. Então, Deus estabeleceu lá no Éden e foi aplicado com muitos personagens bíblicos, esses 4 compêndios, e Deus nos deixa aqui de presente, né? Para a nossa vida moderna. É Uhum. complicado? Não é fácil, mas não é impossível ter esse contato com a natureza, mesmo nas grandes cidades, né, Louise? Sim, com certeza. Nós moramos aqui, bem, agora eu mudei para Toledo, né, que é uma cidade vizinha a Madrid, mas estava morando em Madrid quando nós iniciamos esse projeto, e isso não impediu que nós estivéssemos ali na natureza estudando, e cada fim de semana, né, por mais que às vezes durante a semana tem menos tempo, ou que seja, tira o fim de semana, vai com a criança para a natureza, o ideal é que seja todos os dias, né, e eles desfrutam. Por exemplo, meus filhos vão para a natureza, eles não levam, nem levam bola, não levam nada para eles brincarem, eles desfrutam da natureza, eles desfrutam explorando, sabe? Mesmo que eu não esteja por perto, eles estão pegando pauzinho, pedra, estão comparando tamanhos, estão lembrando de alguma história bíblica que eles estudaram, nossos filhos, o da Sheila e os meus costumam muito se juntar para isso. Quando a gente vê, eles montaram um altar do sacrifício com as pedras, eles montaram a cabana de não sei o quem com os pauzinhos, e assim eles vão aprendendo, né? Esse fim de semana na natureza nós fizemos um quadro, fiz um quadro com meus filhos, lembrando cada dia da criação, eles estiveram explorando por ali, por onde a gente estava, o que eles lembravam, né? Como que Deus criou o primeiro dia, eles pegaram uma coisinha branca na natureza para lembrar a luz, o que criou o segundo dia, cada dia da criação. Isso foi uma atividade que durou, não sei, umas 2 horas e tanto, 3 horas, e que não é normal para crianças pequenas, né, estarem tão entretidas, mas eles estão na natureza. Então eles gostam, eles estão explorando, estão aprendendo. E no cuidado que a gente tem que ter, né, porque Satanás gosta dos extremos, né? Aí tem gente que endeusa a natureza, esquece de Deus, né? Por isso que um dos compêndios é a palavra de Deus. Então nós Sim. temos que sempre estudar a natureza com foco, né? Que é o Criador. Nós não podemos esquecer nunca disso. Sim, e para nós também, né? Podemos tirar lições da natureza, nós pais, né? Eu sempre, depois que eu conheci a verdadeira educação, eu sempre penso, mais que educar meus filhos, eu estou me reeducando, né? Porque Né?
de tipo de pessoa que não gostava assim muito de estar todo dia na natureza, gostava de estar mais dentro da minha casa. Então é aquela coisa, sair da zona de conforto e você tá em conexão com Deus, né? Senhor, me ajuda, que lição eu posso tirar aqui? É, E do nada, né, o Espírito Santo coloca algo ali, ou a criança faz uma pergunta, com então certeza. estarmos atentos, né, ao entorno em que estamos e ao que a criança diz, porque às vezes a própria criança indaga algo, ela vê um pequeno inseto e ela vai querer saber daquele inseto. Talvez nós não Sim. tenhamos todas as respostas, mas se tivermos essa comunhão com Deus, esse estudo da palavra, né, essa comunhão, Deus ele vai colocando essas ideias para que quando os nossos filhos cogitarem algo, nós possamos ter respostas e possamos aprender as lições também e aplicar em nossas vidas. Quando conhecemos a verdadeira educação, eu vi que eu fiquei muito chocada, né? Porque eu ouvia testemunhos. Que bom que você está gostando, Kelly, da nossa live. Que está escrito Teremos, que toda está sendo inspiradora. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, né? Mas quando começamos a estudar, né, sobre a verdadeira educação, eu Uhum. ficava muito chocada, porque eu ouvia assim, as irmãs falando, porque eu fui passear com meu filho, e aí eu vi uma árvore, não sei o quê. Aí eu tirei a lição e falava, Senhor, não tenho essa mente. Eu não consigo tirar essas lições, de onde eu vou tirar isso, Senhor? E eu orei muito por isso, e continuo orando. E é legal, porque outro dia mesmo, tua filha se chama Luiz também, Kelly. Outro dia mesmo, eu estava aqui fora, né? Tinha sido um dia difícil, meus filhos desobedecendo, né? Como acho que a maioria das crianças tem aquele problema de desobediência. E eles já tinham ido dormir, eu estava lá na horta, e aí eu comecei a limpar os pés de tomate. E é incrível como cresce rápido os matinhos no pé de tomate. E aí veio isso na minha cabeça, né? De que, poxa vida, se aquilo ali cresce rápido, no meu filho também cresce rápido o pecado, né? Se você não estiver podando ali sempre, todos os dias, quando você vê tá tudo cheio de mato, tá comendo os frutos, que é o que É. acontece com nossos filhos, né? Uhum. Claro. Então, a, exist- a- vamos ver o que a Thalita colocou aqui. É impressionante como Deus transforma nossa mente e nos impressiona. Que bênção, meninas. Sim, Thalita, isso aí é gradual, né? É um crescimento. Quanto mais comunhão temos com Deus, quanto mais vivenciamos essa verdadeira educação, que não é somente para os nossos filhos, mas principalmente para nós, né? Nós temos que aí renunciar, né, tantas coisas para voltar a esse modelo de educação que Deus pede, né? Porque como foi colocado no princípio, hoje em dia a nossa vida é o que é muito artificial, né? É mais fácil você pegar um filho e levar para um shopping center, né? Ou para frente da televisão, né? Tem um monte de diversão, um monte de coisa, ou então colocar um desenho na frente da televisão, do que pegar os nossos filhos e fazer um passeio na natureza, né? Ali vai se sujar, ali vai correr, ali pode cair, existe N coisas, né? Mas uma vez que você consegue estabelecer esse hábito, é algo que você começa a desfrutar, né? É algo que se torna assim, como que você precisa daquilo, sabe? Seu filho precisa e você também precisa. Além dos benefícios, né? Para o aspecto físico, para o aspecto mental, para o desenvolvimento, né, da visão. Então, para ter a vitamina D, né? Tá no sol. Então, são N coisas que podem ter benefícios estarmos fora de casa, né? Com certeza. São muitas lições, né? Dá vontade de ficar aqui horas falando sobre apenas um capítulo do livro Educação, né? Então, E Ellen White fala aqui que o estudo adequado aos que foram feitos à sua imagem, né? Que o estudo esse que Deus deixou é o adequado para que todos que foram feitos à sua imagem. Eu não sei vocês, mas eu fui feita à imagem de Deus, eu sei que vocês também, né? O Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Então é adequado para todos esse estudo.
Não é só para os meus filhos, nem para o filho da Sheila, nem para os filhos da Mônica, nem da Thalita, mas é feito para qualquer criança e para nós. Esse é o estudo que Deus deixou para a gente, né? É o estudo que ele desejava que toda a terra, né, o intuito dele é que toda família, que ele sabia que a terra ia se tornar numerosa em família e que em toda família implantasse esse estudo, essa educação dentro da sua casa. Essa era a intenção de Deus, né? Era e segue sendo, porque Deus não muda. Então essa é a intenção dele, é que esse siga sendo a nossa criação dos nossos filhos, né? Que nós criamos nossos filhos assim. Sim, a escola do Éden é uma escola modelo, né? E os nossos lares podem seguir esse modelo, por quê? Porque nós fomos colocados por Deus como seus representantes, né? Diante dos nossos filhos. Se nós temos esse vínculo que é formado ali na infância, né? Esse cuidado, esse amor diário, estar com eles, ensinando a palavra de Deus, através de nós, eles vão conhecer quem é Deus, né? Quem é Deus na vida deles. Então, isso é formado ali desde o ventre, né? Desde o ventre, até a idade adulta. Assim como aqui fala que eles se desenvolveriam e tinham eles a realização dos mais elevados prazeres de sua existência santa. Então, esse conhecimento da glória de Deus, o desenvolvimento das suas faculdades mentais e espirituais, trariam isso aqui. Os mais elevados prazeres de sua existência santa. É difícil para a gente imaginar isso, por quê? Porque somos pecadores, né? São palavras tão lindas, mas assim, para a gente chegar no significado realmente do que é isso, esses prazeres mais elevados de uma existência santa, eu acredito que só quando estivermos na eternidade com Jesus, né? Porque ali continuará a nossa educação, né? A educação é para essa vida e para a eternidade. Pois sim, fala aqui, né, já nas últimas frases, que os estudantes mais e mais ficariam em condições de refletir pelos séculos sem fim à luz do conhecimento de sua glória. Sim. Esse tem que ser nosso objetivo, né, que nosso filho reflita o caráter da glória de Deus. E ele só vai conseguir isso se ele tiver uma educação como Cristo teve, né? Por isso que Cristo refletia a imagem do Pai. A verdadeira educação, né? A gente fala muito verdadeira educação. Por que verdadeira educação, né? Isso foi explicado no primeiro vídeo, né? A primeira live. Eu achei bem interessante que a origem da palavra educação é alimentar. Essa é a origem, né? Que vem do grego, etc., que é alimentar. Então, você se alimentar de Cristo, que é a verdade, né? Verdadeira educação. Então, somente assim nós poderemos refletir, nossos filhos poderão refletir a glória do Eterno. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Estamos aí já nos últimos minutos, não podemos passar da hora, né? Porque senão corta, né, o vídeo. Sim, corta o vídeo. Então vamos estar super atentas aqui ao horário, 10 minutinhos para terminar. E queria saber se alguém tem alguma pergunta. A Mônica colocou aqui, ele nos transforma e nos capacita. E tem pessoas entrando agora. Essa live ela vai ficar salva, né? Então, quem não pôde assistir desde o início, pode voltar a assistir, vai ficar aí 24 horas salvas. E depois vamos salvá-la também para colocarmos no YouTube. Sim. Sim, e em breve também estaremos tendo a terceira live, né, sobre o livro Educação, com o capítulo A Ciência do Bem e do Mal. Também é outro capítulo de grandes aprendizados. Nós íamos fazer hoje, né, Louise? Sim, era para hoje, nós estávamos fazendo os 2 capítulos, mas é muito extenso o tema e... muito extenso o tema. A Kellen está dizendo aí, né? Como praticar a verdadeira educação? Como faço? A verdadeira educação, Ellen, é a educação que Cristo teve, né? A educação, como a Sheila estava dizendo, baseado na natureza, na palavra, no dia a dia, né? E... Eu já não sei o que... Sim, mas eu falei, não sei prestar atenção. Estudo da Bíblia. Isso. O trabalho útil. Isso, trabalho útil que estava faltando. Falamos tanto do trabalho útil que...
experiências de vida. Então, é ter essa comunhão com Deus, educar o seu filho, né, para voltar a ser o quê? Essa imagem e semelhança de Deus e refletir a glória de Deus. O objetivo da verdadeira educação é essa, é a formação do caráter, não somente para essa vida, mas para a eternidade, né? Nós voltarmos a ter essa imagem e semelhança de Deus, refletir a sua glória, sabe? Não só para essa vida, como eu falei, mas para a eternidade. E isso nós vamos conseguir o quê? Aplicando esse modelo de educação que Deus nos deixou. Se Ele nos deixou esse modelo, é porque é o melhor, né? Hoje em dia, a educação, ela visa somente o intelectual, né? Quando uma criança vai para a escola, qual é o sonho do pai para o filho? Conseguir um sucesso profissional no futuro, ser um médico, ser um doutor. Não que isso seja ruim. Isso também pode se conseguir, mas fica muito abaixo do que Deus espera, né? Deus espera a formação de um indivíduo que seja uma pessoa, um cidadão, né, dessa terra, que seja apto para viver no céu. E será que somente a educação intelectual faz isso? Eu acredito que não, né? Então, a verdadeira educação, ela é o desenvolvimento harmônico, né, de todas as faculdades. Não somente a intelectual, que é o que se visa mais hoje em dia, mas também o físico, o mental e o espiritual, né? Então, é esse desenvolvimento em conjunto. Teve uma pessoa que falou, que passou a mensagem aqui, que tem duas filhas de 11 e 7 anos. Uhum. Eu estou aqui controlando na hora, que falta 5 minutos, de repente não vai dar tempo para te responder tudo. Se não der tempo, entre no Instagram da Educação do Lar, a Escola do Lar, que lá posta alguma coisa, pode fazer perguntas que depois vamos estar respondendo, tá? Sim. Inclusive em privado, pode mandar mensagem também para a Sheila, para mim em privado, que também estaremos respondendo. Mas não tem problema, a verdadeira educação é para qualquer idade, como nós estamos dizendo, nós estamos aprendendo. Porque nós somos a primeira que temos que refletir o caráter de Deus, né? Então é para qualquer idade, é você se reeducar. Essa é a verdadeira educação. Então, o ponto principal é a comunhão com Deus, né? Procurar a comunhão com Deus, mas não só na oração, mas na vida prática, né? Ter essa comunhão constante com Ele em tudo que você fizer. Então, é isso que nós temos que ter em mente, para poder educar nossos filhos e nos reeducarmos. Pensar que o nosso objetivo maior é a eternidade com Deus, né? Não somente essa vida aqui terrena. Ter esse objetivo mais elevado. E buscar essa comunhão, né? O princípio da sabedoria é o quê? O temor de Deus. Uma vez que a gente busca Deus, Deus ele vai nos direcionando ao que Ele espera de nós. Eu acredito que Deus ele tem um propósito para a vida de cada um dos seus filhos, né? Então, assim, não foi à toa que eu conheci a verdadeira educação, que eu conheci a Louise, que estamos unidas nesse propósito, que conhecemos, né, as outras mães aqui, que estamos fazendo esse projeto, não porque nós sejamos modelos, não, nós não somos mães perfeitas, para nada. Temos dificuldades, temos muitas vezes coisas que nos arrependemos de fazer, estamos aí num constante aprendizado, como a Louise falou. Para praticarmos a verdadeira educação, nós temos que nos reeducar, nós temos que abnegar muitas coisas, ter domínio próprio. E não é fácil, né? Quando se vem de um sistema educacional totalmente diferente desse propósito de Deus. Então, é Deus trabalhar em mim, primeiramente, como mãe, para que eu possa trabalhar com os meus filhos. Ser exemplo, mais do que palavras, viver, né? Ser exemplo para eles. Sim. Elaine, a verdadeira educação não é o homeschool, tá? É óbvio, né, que é mais complicado você trabalhar a verdadeira educação com uma criança que está indo ao colégio. Porque, mais que nada, falta tempo, né? É mais difícil, né? Mas, obviamente, sim, se pode trabalhar a verdadeira educação, mesmo a criança indo para o colégio. Então, no caso, é que nós falamos, você em casa, no momento que seu filho está em casa, coloca ele para trabalhar em casa, bota ele para fazer trabalho útil, coloca ele para ver a natureza, coloca ele para estudar a palavra, coloca ele no dia a dia, leva ele para fazer compra com você, para ele ver como é que funciona fazendo compra.
E parece que é mentira, mas as crianças não sabem hoje em dia escrever uma carta, né? Porque são coisas que já não se faz, né? Então, falta um minuto, vai acabar o tempo. Tá Sim. muito bom o papo. Obrigada para os que estiveram acompanhando a gente. Como disse, pode mandar no nosso Instagram. O meu Instagram não lembro. Educando para a eternidade. Isso. É porque já tem um ano que eu não estou no Instagram. Agora eu vou ver se eu volto. Já contarei para vocês o porquê que eu não estou no Instagram. Mas agora eu vou voltar a praticar, a postar coisa no Instagram. A Sheila posta muitas atividades e a Escola do Lar também. Então entrem lá, acompanhem, que vocês vão ter mais ideias de como educar seus filhos com a verdadeira educação. E fica aqui o convite, né, para a próxima live, que será o estudo da ciência do bem e do mal. Aí vai ser a história da queda, né? O que mudou depois da entrada do pecado? Será que mudou alguma coisa? Então, nós convidamos vocês para estarem conosco na próxima live. Aqui apareceu 25 segundos. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Boa tarde, Brasil. Boa noite aqui na Espanha. Um beijão. Fiquem com Um Deus. beijo, tchau, boa noite.